estudar um livro muito interessante, que é Reconstruindo Emoções. Um livro da nossa irmã Iraci Campos Noronha, que é uma psicografia do espírito de Nise da Silveira. Esta médica psiquiatra que é realmente reconhecida internacionalmente pela mudança que ela fez na área da psiquiatria. E o tema que nós vamos hoje abordar, aprofundar, refletir, é sobre personalidades controladoras. Podemos pensar, personalidades controladoras poderão ser só algumas pessoas, talvez quem tenha algum descontrole maior em termos de personalidade. Mas podemos nos rever aqui em algumas situações. E é importante nós, acima de tudo, nos conseguirmos ver a nós mesmos, conhecermos-nos a nós próprios, perceber que nós todos somos ainda um pouco assim. Ainda temos aqui esta tendência para controlar. No prefácio deste livro, não pude deixar de colocar uma mensagem de Joana de Ângeles, através do nosso Divaldo Pereira Franco, e que nos diz Joana: o ser humano é portador da maior complexidade que se pode imaginar. Legatário de experiências antropossociopsicológicas, enfrenta os desafios da atualidade no contexto social, sendo convidado a lutar contra as tendências que pretendem mantê-lo nas faixas primárias da evolução. Constituído pelo espírito, essência divina da qual se origina, portador de um psicossoma, modelo organizador biológico e do soma. De uma para outra experiência, mantendo os instintos básicos, nutrição, procriação e repouso, adquiriu as emoções iniciadas no medo e seus derivados, na ira e nas suas consequências, alcançando, por fim, o amor em todas as expressões. Então, temos ainda um grande caminho para fazer para podermos chegar a este amor pleno. Ainda trazemos esta bagagem do passado, não é? Ainda temos na nossa memória espiritual o medo, as emoções mais primárias, e ainda elas se fazem sentir aqui, nesta existência. Deepak Chopra, que também é um médico que tem uma vertente muito espiritual, tem vários nomes também reconhecidos internacionalmente, ele é indiano, um médico que vive na América, também nos traz aqui uma mensagem. Quase todo o trabalho feito no caminho espiritual consiste em duas coisas: limpar obstáculos e atingir um nível mais profundo de consciência. Dessa forma, você abre uma conexão com o seu verdadeiro eu e remove a resistência do ego. Então, quais serão os obstáculos que nós ainda temos que limpar do nosso caminho? Possivelmente esses tais obstáculos que vêm do medo, dos sentimentos ainda primários, e que, no fundo, têm a fonte no ego. O ego, egoísmo, que estão tão ligados ainda ao medo. Então, nós precisamos de os limpar. E é por isso que aqui estamos. E esta existência é uma grande oportunidade. Primeiro, para os podermos limpar, para nos libertarmos desses obstáculos que são nossos. Não são dos outros, nem são da sociedade. São nossos. Estão em nós. Precisamos de os trabalhar em nós. Para isso precisamos ter consciência de nós mesmos. Analisarmos-nos. Autoanalisarmos-nos. Aliás, Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. É fundamental nós conhecermos-nos. Ainda não nos conhecemos na totalidade. Estamos nesse caminho, nesse processo. O maior processo da nossa existência é exatamente o autoconhecimento. E o autoconhecimento levar-nos-á, realmente, à melhoria, à evolução. Quando tivermos a capacidade de olhar para nós mesmos
e analisarmos ainda estas imperfeições, estes obstáculos, este medo, esta raiva, o egoísmo, quando nós conseguirmos de facto perceber que ainda somos assim, vamos conseguir nos libertar disso. Então, adiantando a nossa palestra para as personalidades controladoras, seremos ou não personalidades controladoras? Talvez num grau não tão acentuado, uns, e outros num grau mais acentuado. Para isso precisamos perceber o que é que são personalidades controladoras, porque a maior parte das vezes nós dizemos que não somos. E possivelmente somos. Então o grande fascínio do ser humano em obter o total controle sobre a própria vida, sobretudo à sua volta e sobre todos com quem se relaciona, dá a pseudo-sensação de segurança. Esse falso conforto de estar no controle produz o transtorno de personalidade e, consequentemente, o transtorno de ansiedade. Todos nós temos tendência a querer controlar tudo na nossa vida. E isso, vemos, traz-nos ansiedade. Ensejando manter o efeito da sensação de bem-estar que a segurança produz, o indivíduo controlador passa a sentir medo constante do futuro, de perder coisas, o medo de não saber se conseguirá manter tudo sob o seu controle e assim passará a dedicar a maior parte do tempo em tentar controlar a vida das pessoas e tudo à sua volta. Dessa maneira interfere constantemente no livre-arbítrio alheio. Ou seja, para sentirmos a sensação de segurança e de bem-estar, queremos controlar. E não percebemos que ao controlar estamos também a invadir a liberdade e o livre-arbítrio das pessoas que estão à nossa volta. E de tudo na vida. A criatura ignora qualquer limite para ocultar sua fragilidade. Porquê? A fragilidade está acima de tudo na raiz que é o medo. O medo. O medo de perder isto, o medo de não conseguir aquilo, o medo. E então, para, no fundo, inibir esse medo, anular esse medo, há a tentativa de controlar tudo. Ao deparar-se diariamente com novas situações e sentir a insegurança de não ter o controle sobre tudo, estará procedendo neuroticamente sem saber como fará para controlar o que vem pela frente, causando-lhe medo desproporcional e tornando-se refém de si mesmo. Com certeza que a pessoa que de facto entra já numa sintonia destas, ou seja, começa a perder o controle do seu sistema nervoso, evidentemente que não está bem, não se sente bem. O indivíduo controlador nem sempre atinge o objetivo. Por esse motivo torna-se mais rígido, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo. Ou seja, ao sentir que não controla, ao sentir que não consegue atingir o objetivo que ele quer, que ele deseja atingir, torna-se ainda mais rígido. Tenta, de certa forma, controlar ainda mais. Dessa maneira sofre, tortura-se pela própria rigidez que desenvolve. O indivíduo controlador assumirá uma das características da personalidade, ou ativo ou passivo. Então agora aqui é que nós podemos analisar onde é que nós nos encaixamos, ou se temos alguém na família, principalmente com quem convivemos, que seja desta forma. Ativo. O controlador ativo manifesta suas imposições normalmente por meio da força, exercendo pressão, acuando, alterando o tom de voz, agredindo verbalmente ou até fisicamente. Portanto, o controlador não significa que seja só fisicamente. Muitas das vezes é de tal forma usada uma subtileza que ele controla de uma forma muito mais quase imperceptível. Humilhando, colocando o outro em situações constrangedoras,
arremessando objetos e quebrando coisas, fazendo gritarias e escândalos. Ou seja, é aquele que, na verdade, se mostra logo. É o controlador ativo. É aquele que não há dúvidas absolutamente nenhum que ele é um controlador. Mas há o passivo. O passivo não agridem nunca, contudo fazem jogo emocional, chantageiam, choram, calam-se e recolhem-se a um canto reservado ou ao quarto. Demonstram estar profundamente magoados, ameaçam ir-se embora. Há quem até diga que se suicida, não é? Há também esse tipo. Dramatizam, dizem que estão sendo abandonados, que se sentem sós, que não se sentem amados, que se doam totalmente e estão-se aniquilando pelo outro, que não são reconhecidos e assim agem até a pessoa ceder. O objetivo do controlador é controlar e é atingir o seu objetivo. E quando isso não acontece, ou tem uma atitude ativa, de forma brusca, reconhecível que é controlador, ou de uma forma mais subtil, que é o tal passivo, que usa de certas artimanhas para conseguir atingir aquilo que ele quer. Se calhar nós todos somos assim um bocadinho. Ou não. Também nem sempre o ser controlador chega ao extremo com suas agressões ou dramatizações, porém segue de forma meticulosa a manipular as situações. Vejam bem. O indivíduo empenha-se na astúcia do intelecto, envolvendo-se em desnecessários conflitos, exigências dissimuladas em vários aspectos como. Então vamos ver se a gente se identifica aqui. Ética moral, ou seja, começa aqui a perder a ética. Como? O indivíduo envolve-se nas engrenagens da desconfiança para ter o controle sobre o outro, seja cônjuge, o familiar, o amigo, o profissional. Ele precisa monitorar todos os passos e estar informado de todas as situações. Vai vasculhar a bolsa, o telemóvel, invadir redes sociais, tramar conversas alcoviteiras e maldecentes com pessoas próximas para tentar o quê? Saber mais daquela pessoa que ele quer controlar. Não estamos aqui. Hábito. O controle é sempre planejado, pois improvisos são inadmissíveis. O controlador sempre estimulará a rotina constante. O novo lhe causa neurastenia, medo, porque faz com que exponha suas fraquezas. Quando a pessoa tem sente-se sempre mal quando há um desafio na vida e não quer sair da sua rotina, da sua área de conforto, temos que analisar. Não significa que seja um controlador, mas poderemos verificar que está aqui o medo inerente a toda a sua atitude. Expor intimidades. O indivíduo controlador sente-se seguro, munido de conteúdos íntimos. Ou seja, para colmatar a sua insegurança, ele quer saber mais da outra pessoa, de tudo o que tem a ver com a sua intimidade. Informações preciosas para manipular o outro, induzi-lo a tornar atitudes que favoreçam aos seus próprios interesses e não verdadeiramente em auxílio ao outro. Quando o controlado não se submeter, o controlador usará as suas confidências e informações para o magoar. O indivíduo controlador sempre procura uma forma de modificar certas características das pessoas do seu relacionamento, de forma a deixar a sua marca, alterando o perfil alheio, demonstrando assim o seu domínio. E nós às vezes projetamos a nossa personalidade e a nossa maneira de ser no outro. E por vezes os nossos relacionamentos não funcionam exatamente porque nós projetamos aquilo que nós queremos no outro. E o outro, esquecemos que o outro é um ser individual, tem a sua liberdade. Nós não temos que expandir a nossa forma para o outro nós temos que permitir que ele seja quem é. Para se autoafirmar, tece inúmeros elogios de forma bajuladora.
de modo que a pessoa se sinta engrandecida e assim ele possa assumir o controle e no primeiro deslize ele possa humilhá-lo. Vejam as artimanhas realmente que um controlador consegue fazer. O indivíduo controlador, embora queira demonstrar-se inabalável, não é? Porque tem aquela rigidez, aquele autoritarismo, aquela força, parece ser uma personalidade de tal forma tão forte que quase que esmaga os outros. Há pessoas que têm uma presença tão forte que quase que aniquila a personalidade dos outros. Na verdade, esta pessoa, inabalável, confiante, na verdade é uma pessoa insegura. Sente muito medo, não confia em ninguém, carrega seus segredos e conflitos, vive praticamente solitário em seu mundo íntimo, pois se sente bloqueado para desabafar suas inquietudes e seus medos. Também é um ser egoísta, mas nem sempre consciente do seu egoísmo, e nessa situação pode ser realmente por defesa e fuga. Geralmente também é muito inflexível e sofre com as consequências de sua rigidez. Então, quando nós vemos pessoas de facto assim, tão rígidas, com essa personalidade tão autoritária, devemos analisar, mesmo que não seja um controlador com a este grau que estamos aqui hoje a falar, mas poderemos verificar que pode residir nessa pessoa exatamente a insegurança, um complexo de inferioridade muito grande, a maior parte das vezes. Porque quem de facto está bem consigo próprio, quem se sente bem com a vida, com Deus, com tudo, não tem que afirmar-se de nada. Sente-se bem e está bem. Ele vive atormentado com grandes conflitos, que não consegue tomar suas próprias decisões nem resolver seus próprios problemas. Vejam bem. Isto parece assim algo que não joga bem. Mas, na verdade, ele vive com os seus conflitos, quer controlar, mas ele próprio tem dificuldade em tomar as suas próprias decisões. Porque ele vive no medo, na insegurança. E é difícil tomar decisões quando se sente realmente esses sentimentos. Pode agir assim por excesso de preocupação com as pessoas que ama, por querer poupar-lhes desgostos, problemas. Também acontece. Quantas vezes as pessoas, nós temos na família, pessoas que nos querem tanto bem, entre aspas, que querem controlar a nossa vida e dizem que é para o nosso bem. E, na verdade, vamos analisar. Insegurança. Porque se eles não se sentem seguros consigo próprios, não sentem que existe a segurança na vida dos outros e na vida. Não existe segurança. Então, há este receio de se vir a sofrer e que os seus venham a sofrer. Acredita realmente estar acima de tudo à sua volta e que, conduzindo a vida de todos conforme sua vontade, poderá ter o controle sobre todos os acontecimentos e impedi-los ou acioná-los quando assim o desejar. Ao controlar tudo e todos, poderá acionar as ajudas necessárias para ele próprio e para os seus, que ele tanto estima e que ele tanto quer proteger, ou seja, super proteger. Na verdade, isto é que é a verdade e há que encarar. Ninguém tem o controle da vida em suas mãos. Absolutamente ninguém. Existe uma programação, sem dúvida, para cada ser no universo. Aliás, nós sabemos, essa programação pode ser alterada de acordo com as escolhas pessoais diárias e individuais. Nós sabemos que escolhemos, aceitamos vir com esta determinada programação, com esta situação para experienciar nesta reencarnação, porque nos é necessário para aprendizado, para evolução, absolutamente é um castigo, porque Deus não castiga absolutamente ninguém, mas é-nos necessário para aprendizado. Agora, poderemos ter que passar determinadas situações mais complicadas, mas nós podemos escolher. Temos esse livre-arbítrio. Todos os dias nós podemos fazer um novo começo, como nos dizia Chico Xavier.
todos os dias. Depende sempre de nós, porque temos essa liberdade. As pessoas que convivem em torno de um indivíduo controlador jamais agirão exatamente como ele deseja ou tenha traçado. Apesar de muitas das vezes o controlador achar que as pessoas estão a agir exatamente como ele projetou. Mas, na verdade, ninguém tem controle uns sobre os outros. Ninguém. No compasso do tormento que vivencia, por algo que realmente não está acontecendo, torna-se móvel gerador de transtorno para aqueles que com ele convivem. E como tudo no universo está conectado, passa a atrair para si perturbações externas negativas e pesarosas, potencializando as energias vibracionais por ele, mesmo geradas, e assim possibilitando a concretização dos tais tormentos criados em sua mente em estado perturbador. Com certeza. Se ele não consegue relaxar, se ele não consegue sentir paz, harmonia, se ele não sente que é amado por Deus, pelo Pai, que a todos zela, que a todos dá tudo, se ele não sente esta confiança, esta segurança, é evidente, ele vive no medo e nesta energia tão negativa e tão densa que evidentemente só vai atrair para ele com situações ainda mais difíceis, mais complicadas, tanto em termos espirituais como, e nós sabemos, primeiro os espirituais e depois tudo é materializado até nós. São tudo projeções da nossa mente, do nosso espírito. Quando não obtém sucesso nos objetivos desejados, ele responsabiliza tudo e todos pelo fracasso. De facto, nunca assume as suas responsabilidades. São todos os outros que erram. Todos os outros, menos ele. Descarregará raiva e fúria sobre as pessoas à sua volta, por palavras ou atos mais agressivos. Consegue provocar nos outros a sensação de culpa, porque estas personalidades são tão fortes que, de facto, conseguem projetar nos outros esta culpa. Conseguem até ao dia em que realmente a outra pessoa diga basta. As pessoas que o amam procuram aceitar, agir com o péssimo paternalismo, achando que o indivíduo é um coitado e que fez tudo por amor. E depois a família ou as pessoas que estão próximas às vezes não ajudam, ainda dão mais forças a estas personalidades. Por medo, por também insegurança da sua parte, porque se deixaram também manipular e para que haja às vezes harmonia na família, dizem, não é? Acabam por passar a mão sobre a pessoa e vão desculpando, dando cada vez mais força a esta pessoa. Não ajudando verdadeiramente esta pessoa. Porque na realidade uma personalidade controladora é uma personalidade doente, desequilibrada. E precisa acima de tudo quê? De ajuda. Passar a mão sobre a cabeça do indivíduo, não o fazendo enfrentar todo o transtorno que causou, o tornará ainda mais prepotente. Não vamos ajudar. Vamos realmente agravar a sua situação, prolongar o seu sofrimento e o sofrimento de todos aqueles que convivem com ele. Este tipo de atitude pelas pessoas que o ama pode provocar discórdia e gerar irreparável abismo entre o indivíduo e os seus afetos, pois sempre rondará a desconfiança devido ao comportamento duvidoso e dominador. Ora, quem anda a vasculhar a bolsa ou os telemóveis, ou anda a querer saber tudo, a pôr as mãos nos bolsos dos... não é? A ver nos bolsinhos, a ver se há lá bilhetes ou lá algumas coisas. O que é isto? O que é que isto vai gerar? Mesmo que o outro não se aperceba, que energia é esta que vai gerar na família? Que vai gerar uns com os outros? É positiva. Será que um relacionamento pode, de facto, evoluir assim, desta maneira? Jamais. Mesmo que o outro não se aperceba. Existe. Está lá esta energia, a desconfiança. E, portanto, mais tarde ou mais cedo aquilo não vai dar bom resultado.
Sem contar as intrigas e transtornos que acontecerão por causa das especulações fantasiosas, das posturas controladoras do indivíduo e não devido a fatos reais. Porque depois a pessoa entra ali num bocadinho num transtorno de tal forma que quase que pensa que está a ver a verdade e não vê. Vê situações que não existem. Está transtornado. Frequentemente, e isto agora para os pais e para os avós, temos que ter muita atenção. Nas famílias, os manipuladores são os próprios cônjuges, os filhos, os irmãos, os netos, os afilhados, outros parentes e até mesmo amigos muito próximos que necessitam e merecem apoio. São afetos manipuladores que exploram ou ainda sutilmente utilizam de persuasão para fornecer-lhes algo que satisfaça seus caprichos e sua ganância. Os controladores sempre exploram os sentimentos por meio da sedução e da vitimização. E temos que fazer muita atenção a isto. Muita atenção. E nós, pais, temos muita responsabilidade nestas situações. Nós acabamos por ir cedendo sempre aos caprichos dos nossos filhos e dos nossos netos e mais tarde estas crianças são fruto de uma má educação e tornam-se personalidades realmente controladoras, com grandes distúrbios, incapazes de aceitar até as contrariedades da vida porque tudo lhes é dado e não estão preparados realmente para viver uma vida em harmonia, aceitando o que a vida traz, porque a vida não são só coisas boas. São muitas provas que todos nós temos que passar, dificuldades que nos vão ensinar a amadurecer. Eu tive uma vez uma pessoa no trabalho que quando eu iniciei o meu trabalho na área das vendas, ela dizia-me: os nãos são vitaminas. Os nãos fortalecem-nos. E é verdade. Outra etimologia vil do indivíduo controlador é a forma indireta, comportamental, verbal ou silenciosa, sempre dissimulado, agradável, prestativo, pronto a cativar as pessoas pela maneira atenciosa de ser e fazendo elogios e agrados para se tornar bem visto e conquistar a atenção das pessoas à sua volta e assim manipulá-las. Vejam só a forma dissimulada como muitos realmente atuam nas pessoas. Começam por elogiar-nos muito, dar-nos muita atenção, etc, etc, cativando-nos e depois, quando nos têm na mão, já não nos dão realmente esse valor. Esses indivíduos que cultivam as amizades por meio de elogios e préstimos interesseiros, não deixam por menos, ao não serem atendidos em suas solicitações, por mais frívolas que sejam, fazem verdadeiros estardalhaços, não conseguindo conter-se. Ou seja, deixam de ser amigos. Se é que foram, nunca, não é? Na relação de controlador e controlado, há um fator que dificulta ainda mais a situação, porque isto é uma dualidade. Há o controlador. Ele é controlador porque alguém se deixa controlar. Então, o controlado tem responsabilidade também nesta situação. E nós sabemos, na doutrina espírita, dizem-nos muito bem, não há vítima nem vilões. Nós estamos nestas situações por alguma razão. Agora, nós não temos que, pela programação existente, pelas expiações que temos que passar, não temos que aceitar os controladores na nossa vida. Se aquele controlador está na minha vida e eu sou a controlada, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente entender-me com ele e ajudá-lo a não ser controlador e eu a não ser a controlada. É assim. O controlado silencia. Quando ele silencia e permite, pronto, estamos a dar força ao controlador. Alega que é pela paz da convivência, fora de questão. Muitas das vezes isto é insegurança da parte do controlado. E muitas das vezes também é comodismo.
porque dá trabalho. Dá trabalho ensinar, dá trabalho dizer que não, custa muito mais dizer que não do que dizer que sim. Não é? É ou não é? Às vezes nós, para não nos chatearmos, nem dizemos nada. E não é assim que se deve fazer. O silêncio é de ouro. E se calhar numa determinada discussão é preferível silenciar. Mas logo que nos seja possível, vamos lá a conversar e a dizer as coisas diretamente na cara. O controlado começa a tornar-se inseguro, perdendo a sua autoconfiança. Ao permitir ser comandado sem resistência, começa a sentir medo. Pode chegar à depressão ou a outro tipo de doenças. Porquê? Quando o ser não se sente livre, não se sente ele próprio, está a asfixiar-se, não é? É claro, o que é que isso vai fazer? Está a reprimir as suas emoções. Está a dizer não a si próprio. Evidentemente que as doenças vão aparecer. Mas, quando o controlado desperta e assume a sua identidade, a sua postura modifica perante o controlador. O controlador não aceita a nova postura do controlado, mas será uma nova jornada educativa para controlado e controlador. Ou seja, a partir daqui, quando o controlado realmente tem a capacidade e a consciência de perceber que acabou, isto não te faz bem, a ti principalmente, a mim também não, nem à nossa relação, nem à família ou ao trabalho, ou seja o que for, estamos a começar a crescer os dois. Estamos a começar a crescer os dois, porque isto são ensinamentos, não é só para um lado. O controlador, porque tem esta dificuldade, este medo, esta insegurança e quer controlar tudo. Mas o controlado também é inseguro, porque permite que o outro também o controle. Então, é um crescimento juntos. Se nós soubermos realmente conversar, dialogar e tomar consciência. Para isto há terapias. Graças a Deus, e a doutora Nise realmente traz-nos um conteúdo extraordinário de como podemos ultrapassar toda esta questão. Então, a terapia que a doutora Nise nos recomenda, o propósito dos recursos de terapia de apoio considera as diferentes situações de cada indivíduo, como também a necessidade de auxílio de profissionais das áreas de psiquiatria, da psicologia e da assistência espiritual. Porque jamais podemos esquecer que todas estas tendências vêm do espírito, de lá atrás. E se estamos aqui a passar por esta dificuldade, seja como controlador ou seja como controlado, é para realmente trabalharmos o nosso espírito. Claro que isto pode chegar a um nível de tal forma complicado que é fundamental fazer terapia com auxílio da psiquiatria, da psicologia, mas nunca esquecer o lado espiritual. Agora, vamos ver o papel do ser controlado. Vamos lá ver como é que ele é e como é que deve agir. O indivíduo controlador exerce a arte da manipulação, seja de que forma, ativo ou passivo, não podemos esquecer. Uma atitude visível, sem dúvidas nenhumas, ou uma atitude dissimulada que ninguém se apercebe que ele é controlador. Portanto, exerce a arte da manipulação sobre a criatura para atingir seus objetivos, fazendo com que a criatura perca a autonomia sobre sua identidade. Utiliza de artimanhas que tocam intimamente a criatura, destacando seus defeitos e demonstrando saber dar aconselhamento, como se a protegesse. Vejam bem a dissimulação. Sempre com a retórica firme e belíssimo discurso, querem mostrar que estão sempre certos, que nunca erram e, no caso de algo não acontecer como previsto, sempre há um culpado para apontar, que logicamente não é ele. Então, a atitude, de certa maneira, diz-nos a doutora Nise, que realmente a atitude de distanciar-se do indivíduo controlador é sensata. Pois estes inconscientemente sugam as energias, possibilitando sensação de esgotamento psíquico, mas nem sempre é possível o afastamento. Ora, se nem sempre é possível e quase
A maior parte das vezes não é possível, porque a maior parte das vezes é na família que encontramos estas situações. Temos que saber agir. Então, os pontos fundamentais para essa atitude é: deixe de enaltecer os belos discursos que faz o indivíduo. Evite-os para não ser manipulado. Ou seja, quando ele começa com aquela retórica toda, até nos devemos afastar. Observe que o indivíduo controlador zela pela retórica dos aconselhamentos e nestes ele estará sempre se beneficiando de alguma forma. Ou seja, nós devemos estar atentos a perceber que tipo de conselhos é que ele nos está a dar. Se é os conselhos para nos ajudar, ou seja, estou a falar como se fosse ao contrário, mas eu posso ser eu a controladora, não é verdade? Pronto. Então, se realmente aqueles conselhos é para benefício do controlado, ou se, na verdade, aqueles conselhos são para beneficiar o controlador. Não permita que lhe diga palavras depreciadoras, ou seja, quando ele começa a dizer não sabes nada, não prestas para nada, ou coisa deste tipo, ou outras palavras, às vezes, muito mais incorretas, devemos mesmo não permitir. Não permitir que nos desvalorize e que falte ao respeito, muito menos. Seja por palavras, seja por atitudes. Não podemos permitir. Respeite seus próprios limites, suas emoções, não agindo por coação. Então, se eu estou cansada, eu não posso, porque é que eu tenho que fazer como o controlador quer? Temos que saber analisar até ao ponto que podemos ir. Ok? E então, se for possível, muito bem. Se não for possível, não faz. E não se sentir na obrigação de o fazer. Recuse ser ouvinte de queixas e lamúrias sobre acontecimentos negativos ou até mesmo manifestar críticas a terceiros, porque normalmente o controlador tem sempre essa arte de manipular, ou seja, críticas sobre a sociedade, sobre isto, sobre aquilo, sobre outras pessoas, que é para ele ser sempre o melhor, o bonzinho. Não revide as investidas agressivas, nem dê ouvidos a conversas que causem mal-estar e baixa autoestima. O indivíduo também poderá utilizá-lo como alvo de deboches, apelidando-o de forma humilhante. Não permitir uma coisa destas. Não podemos permitir. A calma é o maior aliado. Seja coerente consigo mesmo neste momento. Não aceite provocações. Não revide, seja firme, mantenha-se sério, não se envergonhe nem se rebaixe. Resguarde-se numa postura de serenidade, pois não tem que provar nada a ninguém. Ignore sutilmente. A culpa não fará parte dos seus sentimentos, porque a intenção é exatamente essa. A intenção do controlador é provocar em nós, é provocar no controlado, a sensação de culpa. E é assim que realmente ele vai conseguindo atingir os seus objetivos, porque depois a pessoa acaba por ceder, não é? Então não podemos entrar nessa sintonia. Agiu com consciência e autoestima respeitando-se. Modificar a conduta com o indivíduo controlador é fundamental. Porém, é importante não dar explicação justificando sobre o motivo da mudança. É importante não justificar. Fazer como se tudo fosse normal. Evite mencionar seus projetos, fazer comentários sobre assuntos importantes antecipadamente, para evitar que seja persuadido a mudar de opinião. É natural, se vamos contar tudo, vão haver sempre uma opinião contrária para nos desviar. Então, o melhor é silenciar. Lembre-se, toda a ação irá gerar uma reação e você tem o seu livre-arbítrio, portanto, é responsável pelas suas escolhas e ninguém está condicionado ao sofrimento. Não guarde ressentimento, porque também acontece muitas das vezes, por ser controlado, por ser, no fundo, subjugado sempre constantemente à forma de ser do outro, a pessoa vai acalentando um ressentimento, um rancor, e sempre que há alguma situação, uma discussão, a pessoa atira-lhe à cara sempre esta ou aquela situação. E não pode ser. Temos que trabalhar em nós o não ressentimento. É este aprendizado que o controlado está a ter. Coloque limites e imponha-se. Não aceite ser controlado, mantenha a sua privacidade, seja você mesmo.
Tenha consciência de que o indivíduo controlador precisa de ajuda, porém ele necessita estar receptivo a essa ajuda. Nós vamos lhe dando todo o apoio. Se de facto ele não quer, é o seu livre-arbítrio, é a sua liberdade. Dialogue com calma, sem discutir, sem alterar-se. A paz, o diálogo são sempre o melhor caminho. Compreenda, perdoe, porém não subjugue novamente. Porque ao subjugar, eu estou a dar cada vez mais força a uma situação descompensada, a uma doença. Não estou a ajudar aquela pessoa. Então, eu tenho que ser eu própria. Sentir-me eu mesma, sem sensações de culpa. Sentir essa liberdade de expressão. E o indivíduo controlador, como é que poderá ele realmente modificar-se? Será fácil? Com certeza que não. E nós sabemos a nossa forma de ser é muito difícil de mudar. Temos que fazer um trabalho muito grande ao longo desta existência e de tantas outras existências para modificar uma má tendência que nós temos. É verdade. Temos ainda muito trabalho pela frente. Mas o mais importante é exatamente ter a consciência de nós próprios, perceber ainda aquilo que temos que modificar. Então é isto que o indivíduo controlador precisa de perceber e a pessoa que está com ele precisa de o ajudar a perceber isso. O indivíduo controlador é padecente com as próprias posturas na investida constante de obter autoafirmação, tentando camuflar a baixa autoestima, como também a insegurança. Sente-se apavorado só de pensar em perder o controle. O medo muitas vezes lhe paralisa no momento de agir e assim faz um enorme esforço para esconder suas fraquezas que tanto lhe causam vergonha. Supõe-no que se mantiver tudo sob controle, não haverá imprevistos e, portanto, estará seguro. É fundamental o indivíduo compreender que nada está à deriva no universo. Por isso, a ajuda espiritual é fundamental. A assistência espiritual é muito importante. E isto pode ser até um trabalho não só no centro espírita, pode ser uma ajuda espiritual noutra casa, noutra religião, noutra doutrina, não importa, mas é fundamental que ele abra a sua mente, o seu espírito, para perceber que Deus é o Pai Criador de tudo e todas as coisas e não abandona ninguém. Portanto, confiar, aceitar-se e manter a calma é princípio básico para libertar-se. Aceitando-se como indivíduo controlador, notará que constantemente interfere nas ocorrências e nas opiniões alheias. Procede sempre orientando e aconselhando sem ter sido requerido e irrita-se ou não seguirem a sua orientação. Então, o mais importante é ele tomar consciência que só deve se intrometer e dar palpites quando lhe for solicitado. Se começar a fazer este exercício, vai começar a perceber quando é que precisa de se controlar a ele próprio, em termos de controle dos outros, ou seja, respeitar o outro e respeitar as situações. Muda o pensamento, redirecionando-o de forma objetiva. Não darei opinião se não me for solicitada. Está tudo sob controle de uma força maior, que tudo vê e tudo sabe, portanto estou seguro. Os resultados não precisam de ser como pressuponho. Outras pessoas devem e podem assumir a responsabilidade. Não preciso carregar esse peso nas minhas costas. Não serei intransigente nem inconveniente. Ou seja, também o ser controlador carrega um grande peso sobre as suas costas porque quer carregar tudo e todas as coisas e todas as pessoas e todas as situações para aliviar e para... Pensa ele que será para ajudar. Sentirá um alívio ao superar-se e ao perceber que as pessoas próximas começarão a notar sua postura menos autoritária. E como vamos nós interagir com ele? Ao relacionar-se com indivíduos controladores e seres controlados, é imprescindível considerar que na ocultação desses transtornos psicológicos
Omitem-se um jogo de persuasão e submissão. Vejam como há aqui esta dualidade e como estes espíritos foram a afinizar-se, foram aqui, no fundo. Estão os dois, cada um no seu perfil, mas eles estão ali, os dois, para trabalhar. Um, que é o controlador, utiliza a persuasão e o controlado, a submissão. Pode ser um subterfúgio para a dependência ou comodismo, em suma, deverá perseverar-se equânime. Não poucas vezes o indivíduo controlador coloca-se de forma a provocar objeções às criaturas, embora a ele sejam inaceitáveis críticas, discordâncias ou qualquer oposição. Reage com aspereza à contrariedade. Quantas vezes isto acontece? Não aceitam críticas. Portanto, não o confronte, mantenha a sensatez e não entre em defensiva. Recuse-se a qualquer discussão. Se tivermos que conversar, vamos deixar para depois, quando ele estiver mais calmo. Valorizar os próprios direitos é utilizar o livre-arbítrio e fazer cumprir com os deveres da mesma forma que o direito de expressar a opinião é utilizar do respeito que lhe cabe como ser humano. O diálogo é fundamental para equilibrar a relação do ser humano. Valorize os pontos positivos e não guarde ressentimentos. Também temos que analisar que, de facto, o nosso irmão controlador ou a nossa irmã controladora tem aspectos muito positivos, tem pontos muito positivos. E não vamos guardar rancor porque ele está em desequilíbrio e precisa realmente desta ajuda. Fale sobre os seus sentimentos com o controlador e esclareça onde se sente lesado e magoado por ele. Com calma, explicar. Desta forma tu magoas-me. Eu sinto-me mal quando tu me falas desta forma e queres controlar toda a minha vida. Falando desta forma, ele vai sentir. Não acumule mágoa. Exercitar a tolerância é grande recurso de ação transformadora do indivíduo. Controlador em direção à flexibilidade na relação, de reciprocidade com o ser controlado. Não permaneça remoendo desentendimentos, expressões, atitudes agressivas. Passou, faz parte do passado, deve seguir em frente. Ou seja, não guardar o tal rancor e depois não atirar à cara, como nós costumamos dizer. Esqueceu, acabou. Passar à frente. As diferenças são naturais e necessárias para o desenvolvimento de cada individualidade. Portanto, é indispensável para adquirir equilíbrio ter flexibilidade nas atitudes. E cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Temos que saber ter este discernimento. Se sozinhos não conseguimos sair desta situação de controlado e controlador, peçamos ajuda. Aos profissionais de saúde, a assistência espiritual. Está diante dos nossos olhos toda a ajuda que necessitamos. Só precisamos de recorrer a ela. A doutora Nise também nos recomenda, de facto, algo que é tão simples e que nos ajuda, tanto ao controlador como ao controlado, a trabalhar no sentido de relaxar. Porque o controlador vive sempre rígido, sempre nervoso, contraído, não consegue relaxar, precisa descontrair, precisa de tomar consciência de si próprio. E o controlado também, de alguma forma, elevar a sua autoestima, libertar as suas emoções negativas que vai acalentando dentro dele. Então, doutora Nise diz-nos, pratica a meditação durante 30 minutos diariamente, 2 vezes ao dia. Os benefícios são valiosos, físicos, mentais e espirituais. Então, com esta palestra, talvez não estejamos neste nível, neste grau, nesta patologia tão grave como aqui nos foi exposto, mas nós todos temos ainda um bocadinho disto tudo. Um bocadinho de controladores e um bocadinho de controlados. Temos que fazer estes exercícios, estas reflexões, para podermos tomar consciência onde é que nós ainda temos que mudar, o que é que nós temos que fazer por nós
e por aqueles que convivem connosco, por aqueles que ainda tentam controlar, por aqueles que eu ainda tento controlar. Temos que fazer este exercício interior, perceber onde é que está a raiz. Porquê é que eu sou desta forma ainda? É o medo. É realmente esta limpeza, como nós no início falámos, que é fundamental fazer. Esta limpeza, esta libertação de todas estas tendências que vêm lá de trás, que estão enraizadas no nosso espírito. O medo, a insegurança, os sentimentos ainda primários, ainda temos. Precisamos de os limpar de nós, do nosso coração. E confiar. Confiar porque nós não temos que ter receio absolutamente de nada. O Pai cuida de nós, de todos nós. Dá-nos tudo o que necessitamos para podermos viver com harmonia. Não precisamos de andar a controlar exaustivamente tudo e todos. Porque tudo, no fundo, é um fluir. É um fluir. Assim como nós temos o oxigênio para respirar. É-nos dado gratuitamente. Nós não precisamos de controlar o oxigênio. Ele é-nos ofertado para nós podermos viver. Então, se nós pensarmos de facto que temos um Pai amoroso, que tudo nos concede, poderemos viver assim, nesta liberdade e nesta leveza, como os passarinhos, que sabemos, como Jesus nos disse, que o Pai conhece até todos os cabelinhos que nós temos na nossa cabeça. Ele sabe, conhece as nossas necessidades. Então agradeço a todos vós a atenção. Peço desculpa por me ter prolongado, mas realmente é um tema bastante complexo e interessante para desenvolver. Muito obrigada.